Olá pessoal, tudo bem? Esse gigante conhecido como China cresce economicamente de uma forma assustadora. Esse país já é a segunda economia do planeta e muitos entendem que já está ameaçando a hegemonia econômica dos Estados Unidos. Mas o que é interessante é que esse país mantém internamente grandes desigualdades. Isso implica que esse crescimento não tem um caráter homogêneo. Então, quando nós falamos disso, precisamos entender a China por região. Então, trouxemos aí ao fundo um mapa para você, mostrando as grandes regiões da China. Temos aqui a região de Xinjiang, ou Xinjiang, a região do Tibete, que estão na porção periférica deste país. E temos aquelas localizadas na região central do país. Qual seria? A região da Manchúria interior e a China do leste. Essas são as regiões que chamamos de regiões centrais. E temos aquela China que é chamada de litorânea, que seria esta região, pegando desde o território da Manchúria até a China litorânea na sua porção leste, que seria isso aqui. Esta área, na verdade, é onde se encontram as cidades abertas e as zonas econômicas especiais. Para a gente entender isso melhor, elaboramos para você um quadro das regiões da China, considerando as suas disparidades na virada do século XX para o século XXI, quando todos começavam a apostar que este era o gigante que iria superar economicamente os Estados Unidos neste século XXI. Então observe o quadro para ajudar você a interpretar. Primeiro é um quadro sobre as regiões. Observe o que nós temos. As regiões em amarelo são aquelas que apresentam diversidade étnica e que existe aí uma situação de movimentações separatistas. Destaque para o movimento separatista do Tibete e o movimento separatista uigur. A região de Uigur está localizada na China periférica, na região de Xinjiang ou Xinjiang. E o Tibete também na região periférica, que é um movimento que sonha com a emancipação, com a soberania do Tibete, sendo que o Dalai Lama é o líder desta luta e está refugiado no território vizinho da Índia. E temos aquela área que aparece para você em branco, onde existe uma maior homogeneidade, onde predomina a população Han, que corresponde à região central e à região litorânea desse território. Para facilitar, porque às vezes você fica em dúvida, né, nessa interpretação pelo mapa, montamos então um quadro interpretativo. Observe como fizemos. O que temos? China periférica, central e litorânea. Então o que nós fizemos? Uma divisão desse território, tomando como referência isso aqui, ó. O que eu tenho? Uma área que está localizada a oeste, que é a região periférica, me deslocando para a área localizada a leste, que é a região litorânea da China. E o que fizemos? Número 1, comparativo étnico. O que eu tenho? Diversidade versus homogeneidade. Número 2, as diferenças econômicas. Na periferia, atividades de subsistência. No centro, agricultura de jardinagem e na litorânea, a zona industrial. O que nós temos? Diferenças socioeconômicas. Valor médio de mão de obra, 12 para 24 para 48 dólares. Então, um custo de mão de obra muito baixo, que demonstra a desigualdade interna desta população em termos econômicos. Mas observe um outro detalhe. Aqui eu tenho 10% para 60% e 30% da população. Isso significa dizer o quê? Que esse território ainda apresenta uma população hegemonicamente vivendo no meio rural. Logo, um dos grandes problemas é a intensificação do êxodo rural. Logo, o país não tem interesse em uma mecanização do campo, o que explica a predominância de uma agricultura de jardinagem para se evitar o êxodo rural. Assim, eu tenho o quê? A implementação na área periférica dos movimentos separatistas, já citados, os principais do Tibete e o movimento separatista uigur.
Mas por que não permitir o separatismo? Então eu preciso lembrar disso. Essa região que está localizada a oeste do território é considerada como uma fronteira estratégica. Por que uma fronteira estratégica? Porque é uma área limítrofe com países que são potências nucleares e que são historicamente rivais e que há uma disputa pela região da Caxemira. Estamos falando então dos territórios da Índia e do Paquistão. Mas veja a região central, é o inverso. O sistema de comunas foi substituído por cooperativas agrícolas e temos em média meio hectare por família, com uma produção que visa essencialmente atender às necessidades de quê? Da triticultura, o trigo, e da rizicultura, o arroz. E, em contrapartida, na área litorânea, a economia de mercado, com a existência da chamada face tigre chinesa, as zonas econômicas especiais e as cidades abertas. Então esse quadro aqui, pessoal, é para vocês fazerem o quê? Um print dele e de quando em quando você estar dando uma olhada para você interpretar melhor essa temática da região da China. E aí, aquilo que ressaltamos, olha só, olha os resultados do socialismo de mercado na virada do século até por volta de 2012. Olha o crescimento, 14, caiu para 9, caiu para 7, subiu para 10, subiu para 11, caiu para 7. Faz uma média, você vai ter um crescimento médio acima de 9, em torno de mais ou menos 9 e 10% ao ano, considerando as oscilações. É um crescimento espantoso, o que faz com que os analistas entendam que ninguém irá segurar este país. Será? Assista às próximas videoaulas para você ficar por dentro de tudo sobre esse tema. Se inscreva no nosso canal, aguardo você para podermos aprofundarmos ainda mais sobre as temáticas da geopolítica. Um grande abraço e até a próxima!